Ei pessoal, hoje nós vamos ler o capítulo 4, abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Vivemos num tempo marcado pela busca da autenticidade e da independência. Queremos ser originais e percebidos. Músicas, filmes e séries inspiram um estilo de vida descolado que não presta contas para ninguém. Acho que todo mundo já pensou em algum momento da vida em chutar o balde e viver do jeito que der na telha. Contudo, viver desse jeito não é ser original. Afinal, estamos sempre imitando alguém. O desejo pela autenticidade, entendido como o desejo de ser quem queremos ser, jamais ocorre sem um mediador. Segundo Girard, esse mediador é sempre um modelo, alguém que nos causa profunda admiração e que nos faz desejar o que queremos ser e ter também. Imitamos um modelo em nossos desejos. Segundo as Escrituras, temos um modelo a ser seguido e somos convidados a desejar o que Jesus desejou. Outro fator importante é que somos escravos. Não sei se sou estranho a você o fato de os seguidores de Jesus serem chamados de escravos no Novo Testamento, mas é isso que Paulo ensina em Romanos 6. Nossas traduções mais antigas colocaram o termo grego doulos como servo. Contudo, servo não comunica a seriedade desse status. Fora que, se os escritores do Novo Testamento quisessem se referir a nós como servos, eles teriam outras palavras para isso. Ou seja, quando dizem que somos doulos, querem dizer exatamente isto: somos escravos. Qual a implicação disso para a nossa espiritualidade? Faz mesmo sentido diferenciar ser chamado de servo ou escravo? Vamos começar pelas diferenças. Embora seja verdade que os deveres de um escravo e os de um servo possam ter coisas em comum até certo ponto, há uma distinção chave entre os dois. Os servos são contratados, escravos são propriedades de alguém. Os servos têm a liberdade de escolher para quem trabalhar e o que realizar. A ideia de servidão preserva certo nível de autonomia e direitos pessoais. Escravos, por outro lado, não têm liberdade, autonomia nem direitos. A ideia de escravidão que permeia o pano de fundo dos escritos do Novo Testamento é a romana, na qual o escravo era propriedade do seu senhor, tinha condição jurídica de coisa e era inclusive vendido como mercadoria. Dessa forma, nesse capítulo, Paulo deixa bem claro a condição do ser humano. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. Não existe a tal liberdade do eu posso ser o que eu quiser. Paulo está tratando do tema o cristão e o pecado em Romanos 6. De acordo com o apóstolo, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. A graça transborda na vida do pecador e o liberta da escravidão pecaminosa. Por isso, ele convoca os cristãos a não oferecerem seus corpos aos frutos da injustiça. Antes, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor. Romanos 6, de 13 a 14. O versículo 16 é impactante. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Os leitores de Paulo entenderam o conceito de submissão implícito nesse exemplo da escravidão. Um escravo até pode ficar sonhando acordado e pensando no que vai fazer com essa tal liberdade, construindo seus planos e elaborando um futuro. Mas ao abrir os olhos, a realidade o coloca no seu devido lugar. O escravo é alguém submisso, que sempre está devendo obediência a alguém, ou seja, não existe uma terceira opção diferente dessas duas. O tornar-se cristão é, grosso modo, uma troca de proprietário. Paulo primeiro afirma que ninguém é livre. Todo mundo é escravo de alguma coisa ou de alguém. Todo mundo se oferece para alguém. Todo mundo vive para alguma coisa. Oferecemos-nos como sacrifício sobre algum altar. Servimos todos a alguma causa e essa coisa se torna senhor e nós seus escravos. Luke estava certo em Os Vingadores, quando disse que fomos feitos para sermos governados.
Nas palavras de Tadeusz Williams, a única coisa que não podemos fazer é não nos curvarmos perante algo. J.K. Smith também reverbera isso em seu maravilhoso livro Você é Aquilo que Ama. Todos nós estamos em busca de um reino. Precisamos saber qual. A questão é que só existe um reino que vai permanecer e que é eterno. Os que são construídos por nós são apenas castelos de areia. Ser súdito do reino de Deus é ter nossos anseios e desejos alinhados aos anseios e desejos do Rei. Antes que você fique meio desanimado com este capítulo, quero relembrar o que já escrevi antes. Nós vivemos por meio da graça. Por meio do Espírito Santo, escolhemos obedecer ao Senhor e, consequentemente, Ele nos ajuda em nossas fraquezas e no exercício desse serviço. Como afirmou Keller, o Evangelho nos dá um novo incentivo para o viver piedoso, diferente do que já tínhamos quando nos encontrávamos debaixo da lei como sistema de salvação. Isto é, viver como escravo de Deus é um privilégio. Romanos 1 nos mostra o que fizemos com nossa liberdade depois da queda. As grandes guerras também estão aí para nos lembrar do que somos capazes e, claro, nos pequenos egoísmos e deslizes do dia a dia, percebemos como somos escravos de nossos desejos. Desse modo, por que não colocar a vida nas mãos de quem governa a história? Por que não ser súdito do verdadeiro rei? Isso me lembra do escravo da orelha furada. Conhece essa história? Pela lei, os israelitas deveriam soltar seus escravos no 7º ano de serviço. Porém, se durante o tempo de trabalho eles recebessem esposas e tivessem filhos, os familiares não seriam soltos com eles. A partir disso, o escravo poderia escolher 2 caminhos: a liberdade ou continuar como escravo. Depois de apresentado ao juiz para confessar que estava abrindo mão da sua liberdade, ele tinha uma das orelhas furada. E esse era o sinal de que, por amor, ele resolveu servir para sempre seu Senhor. Êxodo 21. De certa forma, isso acontece conosco. Somos de tal maneira constrangidos pelo amor de Deus manifesto na vida, morte e ressurreição de Jesus, que parece não haver outro caminho senão esse do serviço. Paulo já disse, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Tito 2, de 11 a 12. Andar no caminho da sabedoria, justiça e devoção é estar ciente de que essa senda o levará pela via crucis. Carregar a cruz é um chamado à escravidão. Em Mateus 10, 38 e 39, lemos: Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. O convite de Jesus para viver como seu seguidor tem como essência a vida de um escravo. Apocalipse 3,12 mostra que na eternidade teremos o nome do Senhor gravado em nós. Não é um sinal claro de possessão? Então somos do Senhor, Tito 2,14. Assim como o Woody e o Buzz pertencem ao Andy. A verdadeira marcha para Jesus. Trago à memória um desejo que tive bem no início da minha caminhada cristã. Eu e um amigo éramos jovens assembleianos, fervorosos na fé pentecostal e gostávamos de pregar. Por isso, iríamos criar um ministério de pregação, que se chamaria Ministério Triunfo. Ok, nome estranho, mas era início dos anos 2000 e cantávamos no coral de jovens chamado Vale da Renúncia. Então estávamos no fluxo. O nome foi inspirado em 2 Coríntios 2,14, que na Almeida revisada e atualizada diz: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O ministério não saiu do papel, mas o texto bíblico ficou na mente e no coração. Tempos depois parei para estudá-lo e descobri o significado de ser conduzido em triunfo por Cristo. No início dessa carta, Paulo compartilha as dificuldades no seu ministério apostólico e algumas tristezas que o abalaram. A partir de 2 Coríntios 2,12, ele relata que por falta de tranquilidade, despede-se de uma cidade e vai para outro lugar.
Mesmo nesse novo local, ainda enfrenta muitas dificuldades e a imagem parece de derrota. Aliás, alguns dos coríntios tinham essa imagem de Paulo, um derrotado. Porém, a despeito dessas situações desagradáveis, o apóstolo rende graças a Deus por ser conduzido em vitória. Sua noção de vitória é ser levado como escravo e mensageiro de Jesus. O que inspirou essa ideia de marcha triunfal dita por Paulo no versículo 14 foi provavelmente o cortejo dos generais romanos, que após uma vitória entravam na capital, trazendo atrás de si os escravos capturados na batalha. Para Paulo, Cristo é quem marcha vitoriosamente pelo mundo, e ele, antes inimigo, agora se vê como um prisioneiro desse general. Deus usa esses cativos para espalhar a loucura da pregação, a fragrância, levando ao conhecimento do Cristo crucificado. Escravo, filho ou amigo? Mas e aquele texto que diz: já não os chamamos de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o meu Pai me disse. João 15:15. Parece que somos também amigos de Deus. Como conciliar tudo isso? Na verdade, uma posição não exclui a outra. Você pode ser filho ou filha do dono da empresa e ao mesmo tempo um de seus funcionários. Por isso, podemos ser filhos de Deus, escravos do seu reino e ainda seus amigos. O contexto de João 15, por exemplo, não exime esse amigo de responsabilidades, e é aqui que muita gente se perde. Entendem a amizade com Deus como uma ida ao acampamento ou um passeio no shopping. Deus como aquele amigo que está sempre presente nas horas difíceis. Deus como aquele parceiro, aquele brother. Ele é tudo isso mesmo, porém, a dimensão do seu senhorio não pode ser esquecida. Lembre-se, Deus é o Senhor. No versículo 10 desse capítulo do Evangelho de João, percebemos que a obediência foi um fator-chave no relacionamento entre Jesus e Deus. Leia também João 8:29. Essa obediência foi e é motivo de alegria, e, portanto, Jesus não se intimida em dizer que essa amizade com Ele está, em certa medida, condicionada à obediência aos mandamentos solicitados aos seus discípulos. Se a obediência é a condição de permanecer continuamente no amor de Jesus, não é menos importante lembrar que em João 14, versículos 15 e 21, nosso amor por Jesus é a fonte de nossa obediência a Ele, assim como nossa obediência é a demonstração da realidade daquele amor. Outro ponto central para entendermos João 15:15 é que a noção moderna de amizade não cabe aqui, pois não estamos falando de iguais. Eu não posso chegar para Deus e pedir obediência. Já imaginou a oração em que o crente fala para Deus obedecer a seus pedidos? Ok, tem gente que trata Deus assim, mas isso é inversão de papéis. O fato de, nessa passagem, sermos considerados amigos de Deus e não escravos é para entendermos que Deus compartilha conosco seus pensamentos e intenções. Nossa obediência não é cega e não estamos no escuro. Somos escravos que se sentam à mesa do rei e ouvem os planos dele. Outro texto que posso citar para completar esse raciocínio é o que Paulo fala aos Romanos. Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Romanos 8:15. Ao adotar cada um de nós, Deus nos livrou da escravidão do pecado. Arthur relata: a adoção, nos tempos romanos, significava um novo começo. A entrada numa nova família, de forma que todos os laços de famílias anteriores e obrigações eram quebrados. Contudo, por mais que o filho adotado ganhasse uma nova posição, ele também tinha novas obrigações de honrar e satisfazer o pai. Não somos escravos que fazem as coisas por medo de castigo ou desemprego. Somos filhos que obedecem ao Pai e participam ativamente do que Ele tem feito no mundo. Comprados por alto preço. Para encerrar esse capítulo, longe de encerrar o assunto, penso ser interessante olharmos para alguns textos bíblicos que realçam nossa condição de escravidão e liberdade. Os primeiros estão em Mateus 20:28, Marcos 10:45, Efésios 1:7,
1 Timóteo 2,6 e 1 Pedro 1,18. Neles é dito que Cristo veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos, comprar a liberdade do ser humano e dessa forma livrá-lo de ter um estilo de vida vazio. Paulo escreveu a Tito: ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Tito 2,14. Deus liberta da escravidão um povo para que este povo, o seu povo, viva para a sua glória e honre-o com a vida, não voltando a ser escravo do mundo. 1 Coríntios 6:20 e 7:23. Isso é fácil? Nem um pouco. A todo momento estamos propensos a negar essas realidades bíblicas, trocando-as rapidamente por um prato de lentilha desse mundo. Somos idólatras, com corações que não param de fabricar novos deuses. Desse modo, precisamos estar sempre expostos à pregação da palavra e à presença de Deus em oração, e confiar que em sua misericórdia Ele nos fará um pouco mais parecidos com seu Filho. Aqui cabe Hebreus 13, versículos 20 e 21. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo capítulo.